Bom, pessoal, agora nós vamos estudar um julgado do STF sobre direito do consumidor, especificamente sobre contratos bancários. Pessoal, é muito comum que quando um banco vá oferecer serviços ao cliente, serviços de crédito rotativo, ele ofereça, juntamente com a abertura desse serviço, com a prestação desses serviços, o chamado limite, né, que é um dinheiro, um valor que fica ali à disposição do consumidor que pode ou não utilizá-lo. Esse limite também é popularmente conhecido como cheque especial. Bom, e o Conselho Monetário Nacional, ele editou uma resolução autorizando que as instituições financeiras pudessem cobrar uma tarifa bancária justamente pela disponibilização desse crédito ao cliente na modalidade de cheque especial. Portanto, com a norma do Conselho Monetário Nacional, os bancos puderam exigir uma tarifa pelo simples oferecimento de um cheque especial ao cliente, independentemente da sua utilização ou não. Então, o questionamento que chegou no STF foi justamente em relação à validade dessa norma que conferiu essa autorização às instituições financeiras. O ministro Gilmar Mendes, que era o relator nesse caso, ele concedeu monocraticamente a liminar para suspender a eficácia dessa norma que havia autorizado os bancos a cobrarem uma tarifa pela disponibilização do cheque especial. E aí, a discussão, então, chegou ao plenário do STF para que a corte pudesse decidir se confirmaria ou não a liminar outrora concedida pelo ministro relator Gilmar Mendes. Pessoal, antes de nós entendermos o que decidiu o STF, o que seriam as tarifas bancárias? Bom, basicamente seriam valores exigidos pelos bancos em decorrência de serviços por eles prestados. Portanto, há um nítido caráter contraprestativo, né, na cobrança das tarifas bancárias dos clientes dessas instituições financeiras. E quem pode autorizar ou proibir que as instituições financeiras cobrem dos usuários tarifas bancárias? Afinal, os bancos não podem livremente exigir as tarifas que bem entenderem. E o órgão responsável por essa autorização ou proibição é o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão federal considerado, inclusive, órgão superior do sistema financeiro nacional. Portanto, é o Conselho Monetário Nacional que, como regra, vai dizer o que os bancos podem ou não exigir de seus clientes. Outro ponto importante, pessoal, que eu quis trazer a vocês diz respeito ao conteúdo das súmulas 565 e 566 do STJ, que, embora não digam respeito propriamente ao caso concreto que foi analisado neste julgado, dizem respeito também ao tema das tarifas bancárias. E essas súmulas, elas estão direto em provas e discussões doutrinárias, discussões jurisprudenciais, embora hoje, considerando o entendimento simulado, já se trata de algo bem tranquilo, bem pacífico, mas é um tema que está sempre em pauta e que deve estar, portanto, na ponta da língua de vocês. Então, o que dizem basicamente essas súmulas? Em relação à súmula 565, ela disse que as tarifas de abertura de crédito, que é aquela tarifa cobrada pelos bancos diante de uma concessão de um financiamento em geral, qualquer empréstimo que vai ser concedido ao cliente, o banco cobrava essa tarifa, né, chamada de TAC, tarifa de abertura de crédito, e também as denominadas tarifas de emissão de carnês, que eram as tarifas cobradas pelos bancos quando emitiam carnês, boletos para a cobrança de eventuais valores de seus clientes. Então, essas duas tarifas, a TAC e a TEC, elas podem ser cobradas apenas em relação aos contratos celebrados antes da resolução do Conselho Monetário Nacional de número 3.518 de 2017, que entrou em vigência em 30 de 4 de 2008.
Portanto, até essa data, 30 de 4 de 2008, os bancos podiam exigir as tarifas de abertura de crédito e as tarifas de emissão de carnê. Depois disso, não, uma vez que a resolução que eu acabei de mencionar não trouxe a previsão dessas tarifas. E, por sua vez, a súmula 566 diz respeito à tarifa de cadastro, que é aquela tarifa cobrada no início da relação contratual entre banco e cliente. Quanto à tarifa de cadastro, o entendimento sumulado do STJ é no sentido de que ela pode sim ser exigida, desde que apenas uma única vez e no início da relação contratual entre banco e cliente. Portanto, lembrem sempre desses entendimentos constantes das súmulas 565 e 566 do STJ. Pois bem, voltando então agora para o caso concreto relativo a esse julgado. Seria constitucional uma norma que autorizasse as instituições financeiras a cobrarem uma tarifa bancária pela simples disponibilização de crédito ao cliente na modalidade de cheque especial, independentemente da utilização propriamente dita desse cheque especial pelo cliente? O STJ entendeu que não, que há indícios de contrariedade ao ordenamento jurídico constitucional na permissão dada por uma resolução do Conselho Monetário Nacional às instituições financeiras para cobrarem tarifa bancária pela mera disponibilização de crédito ao cliente na modalidade cheque especial. Portanto, o STF considerou que não é possível a cobrança de tarifa, não é possível que uma norma autorize a cobrança de tarifas por parte das instituições financeiras pela simples disponibilização de crédito ao cliente na modalidade de cheque especial. E quais foram os fundamentos usados, trazidos aí pela Suprema Corte para decidir dessa maneira? Bom, o STF disse que uma resolução do Conselho Monetário Nacional, embora seja a priori o órgão competente para regular as instituições financeiras, uma resolução desse órgão não pode simplesmente excluir ou limitar uma proteção concedida ao consumidor pela própria Constituição Federal. Essa norma do Conselho Monetário Nacional, que veio autorizar a cobrança pela mera disponibilização de um serviço, no caso, o serviço relativo ao cheque especial, coloca o consumidor numa situação de vulnerabilidade econômico-jurídica. Afinal, o consumidor ele será devedor de uma tarifa sem sequer utilizar necessariamente o serviço prestado pela instituição financeira. E isso constitui uma verdadeira afronta ao mandamento constitucional de proteção ao consumidor, previsto tanto no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, quanto no artigo 170, inciso 5º também da Magna Carta. Além disso, pessoal, além dessa necessária proteção constitucional ao consumidor, também a cobrança de juros ela é permitida apenas quando haja efetiva utilização de um serviço e sempre proporcional ao valor e ao tempo usufruídos. Vejam que, nesse caso, a cobrança pela simples disponibilização de um serviço não condiz com essa regra, ou seja, no sentido de que apenas se pode cobrar juros quando haja efetiva utilização do serviço e ainda que essa cobrança seja feita de modo proporcional ao valor e ao tempo usufruídos. Portanto, o STF, o plenário do STF, confirmou o entendimento anteriormente dado pelo ministro relator Gilmar Mendes, no sentido de que não seria possível que uma norma do Conselho Monetário Nacional, uma resolução do Conselho Monetário Nacional, autorizasse os bancos a cobrarem pela mera disponibilização de um serviço. No caso, o serviço era relativo ao crédito na modalidade cheque especial. Tá ok? Então era isso, pessoal, e nós nos vemos no próximo julgado.